Saudações, prezados acadêmicos! Vamos começar aqui a correção do exercício número 1 da segunda unidade da disciplina de Algoritmos e Programação, que consistia já na utilização do Visual G, ou seja, começar a implementar efetivamente os algoritmos, onde neste caso era para fazer a leitura de dados de um funcionário, nome, valor, hora, total de horas trabalhadas e número de filhos, e calcular salário bruto, INSS, salário família e salário líquido. Como já é de praxe, primeiramente a gente tem que entender muito bem o problema antes de sair executando, entender bem as entradas e entender bem as saídas. Então vamos lá. É dito aqui que as entradas, aquilo que o usuário vai informar é o seu nome, um valor hora que é real, ou seja, ele vai ganhar pode ganhar um número quebrado em salário. Um total de horas trabalhadas também vai ser real, ou seja, se o cara trabalhou 3 horas e meia, vai ser 3,5. Teve uma pergunta importante, então aqui a gente não vai colocar num formato de hora, a gente não coloca com os dois pontos. A gente transforma aquela hora em um número real. Agora, o número de filhos, não. Esse é um valor inteiro, porque a gente não tem como ter 2 filhos e meio. E o resultado final é uma simplificação de uma folha. A gente mais para frente vai trabalhar um pouco mais de detalhes em algumas questões e a gente vai retomar esse exercício, tornando ele um pouco mais real ao mundo de RH e departamento pessoal. Mas nesse primeiro momento a gente trata que um salário bruto é simplesmente a multiplicação de um valor hora pelo total de horas. Ok, eu tenho essas duas variáveis, multiplico uma pela outra e vou ter uma variável que vai guardar esse valor. Um desconto de INSS de 11% do salário bruto. Aqui vem uma questão importante. Quando a gente fala de porcentagem, aquele símbolo ali também representa resto de divisão. Então eu não tenho como fazer um cálculo usando aquele sinal. Eu tenho que pensar o que é na prática um cálculo percentual. Então a gente tem que lembrar disso. O que é calcular o percentual de um valor? Salário família era um valor fixo, eu botei ali R$22 por filho. Ok, então eu tenho que ter um número de filhos, multiplicar por 22, esse é o meu salário família. E o meu líquido é pegar tudo aquilo que eu tenho para receber, ou seja, o bruto e o salário família, menos tudo aquilo que eu tenho para ser descontado. Então vamos lá. As variáveis aqui, como a gente acabou de falar, é a variável nome, que é do tipo caractere. A variável valor hora, que é do tipo real. Já vou colocar junto aqui a variável de total de horas trabalhadas, total de horas. Temos também a variável número de filhos, que é inteiro. E as variáveis de saída, a gente tem salário bruto, INSS, salário família e salário líquido, onde todos são reais, porque podem ter números com vírgula. Inicialmente, a gente vai solicitar a entrada de dados, a leitura dos dados. Então, escreva nome, leia nome, escreva valor hora, leia valor hora, escreva total de horas trabalhadas, leia total de horas. Pronto, a entrada de dados está feita. Depois, se quiserem colocar os comentários aqui para facilitar a vida de vocês, fiquem livres. Agora vamos lá. Salário bruto é simplesmente a multiplicação do valor hora pelo total de horas. Com isso eu tenho meu salário bruto. Parecido com aquela questão anterior, o dobro do triplo do
A ideia aqui também, eu vou ter vários cálculos e vou guardar em variáveis onde essas variáveis são reaproveitadas depois. Então, para eu calcular agora o meu INSS, ele vai ser o meu salário bruto multiplicado por 11%. 11 por 100. Então, essa é uma das formas de fazer. Se eu quero saber quanto é que é 11% de um valor, eu posso multiplicá-lo por 11 e dividir por 100. Agora, a gente pode pensar, poxa, isso aqui está constante. 11 dividido por 100 é constante. E eu sei que esse valor aqui, na prática, é 0,11. Então, a gente pode fazer isso também. Em vez de multiplicar por 11 e dividir por 100, a gente já pode multiplicar direto por 0,11, por ser 11%. Se fosse 15%, seria 0,15, e assim vai. Beleza, com isso aqui eu já tenho o meu cálculo do INSS. E o meu salário família, a gente sabe que é R$ 22,00 multiplicado pelo meu número de filhos. E sei que o meu salário líquido é o meu salário bruto mais o salário família menos o INSS. E por fim, escrever os resultados na tela. Então, escreva. Agora que a gente já viu aquela questão de concatenação, eu vou voltar a trabalhar como era no livro, então aquele formato um pouquinho mais simples para escrever o resultado. Então, o salário bruto é, vírgula, salário bruto. Escreva L, para ficar na linha de baixo. Escreva L. O salário família. Eu estou evitando de colocar acentos porque a gente está no console DOS, né? Então, o salário família é salário família. Escreva L. O desconto de INSS é INSS. E por fim, escreva L. O salário líquido é a variável salário líquido. Agora é torcer que esteja tudo escrito certo e vamos executar o programa. Menu Run, rodar o algoritmo ou apertar F9. O nome vai ser Pedro. O valor hora do Pedro é R$10. Total de horas trabalhadas, ele trabalhou 100 horas. Então aqui ele já está fazendo quase tudo como eu queria. Então olha lá, o total de horas trabalhadas é 100. O salário bruto deu 1.000, o salário família deu 0. Por que deu 0? Porque eu não fiz a leitura do número de filhos, então a gente tem que ajustar esse detalhe. Agora, o desconto de INSS é 110, 11% de 1.000 é 110, e nesse caso o salário líquido seria de 890. Tirando a parte do salário família, que o usuário não informou, e como ele não informou internamente, ele trata como 0, ele fez 0 vezes 22 e zerou o salário família. Então está quase certo. Para a gente encerrar isso aqui, só falta então a gente solicitar que o usuário informe o seu número de filhos e leia a variável número filhos. Agora, se tudo correr bem, ele já tem que estar solicitando o número de filhos também. Rodar o algoritmo. Vamos ver, o Pedro, com o valor hora de R$10 e trabalhando 100 horas, que a gente já sabia, até então tinha dado R$890, porque eu não tinha posto filho nenhum. Se eu colocar 2 filhos, tem que aumentar em 44. R$934. É isso aí.
Então, com isso, a gente encerra a correção desse primeiro exercício. Qualquer dúvida, ou se você fez de uma forma diferente, postem lá nos fóruns. Vamos fazer essa aula, como sempre eu digo, o mais colaborativa possível. Provavelmente vocês terão desenvolvido formas diferentes de fazer isso aqui. Vamos trocar um pouquinho de informação. É sempre bom e importante de conhecer várias formas de resolver o mesmo problema. Saudações a todos e desejamos bons estudos.